Olá, boa noite. Está no ar mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio aqui na tela do canal AgroPlus. Obrigado pela sua companhia desde já. A partir de agora, 1 hora de debate sobre o agronegócio, as principais informações que circundam este que é um dos principais pilares da economia brasileira. Nos destaques do programa de hoje, a gente fala sobre os preços da ureia e do sulfato que estão em queda e favorece a compra aí por parte dos produtores rurais. Mas neste momento é um momento de atenção também por parte do produtor. Ele não vai sair necessariamente comprando à torta e à direita. A gente vai tentar explicar e entender nas análises de hoje o porquê que tem que tomar cuidado também neste momento, por mais que os preços estejam mais favoráveis para a compra. Também no programa de hoje a gente fala da ameaça do Banco do Brasil em não fornecer crédito a produtores rurais que pedirem recuperação judicial, a famosa RJ. E por isso a gente debate este assunto, o quanto que a recuperação judicial que já esteve em pauta algumas vezes aqui dentro do programa pode gerar impactos para o produtor rural, mas ao mesmo tempo também aflora na nossa cabeça um pensamento de que será que o crédito tem sido tão essencial para os produtores rurais que nem estão conseguindo acessá-lo ultimamente? E aí fica a dúvida, né? E também no programa de hoje a gente fala sobre um boleto de pagamento, sabe esse que você tem aí na sua casa para você fazer pagamento? Hoje em dia está tudo digital, né? Um boleto gigante no valor de 1 trilhão e 600 milhões de reais foi colocado numa das avenidas mais movimentadas do país essa semana. A Avenida Paulista recebeu este boletão cobrando países ricos por dívida climática e justiça ambiental. Essa é uma ótima cobrança, mas também ativou um negocinho aqui nos nossos pensamentos que já merece um debate aqui dentro do Agrodebate. Seu Bianco está comigo hoje por aqui. Já pensou, seu Bianco, um boleto de 1 bilhão e 600 milhões de reais? Seja bem-vindo. É bonito, é impactante, né? Isso é para chamar atenção, né, Jossão? Acho que é 1 trilhão, né? Eu falei bilhão agora, né? 1 trilhão e 600 bilhões. 1 trilhão. É bem mais, mas o objetivo principal é isso, é um volume altíssimo, dá impacto, é mostrar, e principalmente o objetivo é você levar isso para a COP30, né? Lá em Belém, que vai ser agora no mês que vem. E eles lançaram isso na Avenida Paulista porque é o centro financeiro, é o local que multidão passa, e principalmente as pessoas que passam ali, elas não estão ligadas ao agro e não sabem o que é. Porém, um boleto desse tamanho chama atenção e vai se buscar o porquê. Achei muito interessante e muito criativa essa ideia. Vamos lá então, o programa só está começando, são esses assuntos que eu falei e outros ainda. Hoje o programa está cheio de informação. Eu faço o convite para você, vamos debater o agronegócio? Começamos falando, seu Bianco, da ureia e do sulfato que estão em queda aí no mercado e acaba sendo... Claro que depende da situação de cada produtor rural, acaba sendo um momento favorável para compras. Isso porque os preços estão caindo, né? E aí, segundo a análise no site AgroLink, né, nos últimos 30 dias, esse mercado de fertilizantes apresentou um cenário de alívio para o produtor, a ureia registrou uma boa queda nos preços, enquanto o sulfato de amônio teve apenas um breve movimento de alto, chamado aí de voo de galinha, subiu um pouquinho, mas já está em queda também, mas é uma oportunidade boa, pode ser uma oportunidade boa. Antes da gente entrar no porquê que pode ser uma oportunidade boa, só para quem talvez não entenda, né, a ureia
a ureia e o sulfato de amônio, eles são ricos em nitrogênio, né? Então, eles são um dos principais nutrientes aí para o crescimento das plantas. Então, o produtor rural vive comprando desses nutrientes. Então, é uma necessidade. E agora sim, a gente falando, seu Bianco, por que às vezes não é uma ótima oportunidade também, porque é um momento de queda, ou seja, preço mais baixo, o produtor se interessa, porque ele precisa enxugar o máximo possível para que ele possa ter rendimento lá no final da safra. Só que esse momento específico também, seu Bianco, é um momento também que o produtor está voltando a atenção para a próxima safra do milho, né? E aí ele está fazendo investimentos, então tem que tomar cuidado. A atenção é necessária, mas é uma ótima oportunidade para esses dois produtos aí. José, só para a gente recapitular e entender um pouquinho melhor. A ureia e o sulfato de amônia, como você disse, são produtos utilizados principalmente no plantio do milho. No plantio da soja tem uma troca ela não precisa tanto de nitrogênio porque a folha da própria soja ela tem essa função. Então é usado muito no milho. O milho, teoricamente, hoje estamos plantando o quê? Estamos plantando soja e a janela do milho começa lá em janeiro, fevereiro. Porém, é costumeiro que o produtor rural ele tenha a soja dele nesse momento e ele tenha neste momento um preço melhor. Quase sempre na entre safra, os preços de soja são melhores. Hoje, no Brasil, está tendo esse grande problema essa briga entre China e Estados Unidos, que agora está voltando e parece, então, que o preço da soja vai baixar um pouco. Porém, o que o produtor faz muito? Essa troca, essa relação de troca. Eu estou querendo comprar uma tonelada de sulfato de amônia ou de ureia, e eu troco, portanto, as sacas de soja. Como a soja está num preço um pouquinho melhor, ou teoricamente teria que estar num precinho um pouco melhor, é o momento para se trocar. Ele sabe que ele só vai usar isso lá no milho, lá em fevereiro, janeiro, final de janeiro, fevereiro. Porém, se ela está meio em baixa, é a oportunidade para se comprar. De repente, é o melhor momento para que ele possa comprar. E sabe-se que ele precisa disso e que ele vai usar tantas toneladas desses produtos no milho. Se ele não usar isso, ele não produz. Então, comprar, ele vai ter que comprar. Será que esse é o melhor momento? Eu acredito até que, historicamente, sempre dos meses de setembro, outubro e até novembro, são os melhores momentos de relação de troca desses produtos da soja, principalmente, para esses produtos. Muito bem explicado. Então, o X da questão aí são as trocas, né? E o dólar entra em questão aí, no caso, em negociações como essa, na sua opinião? Sim, o dólar estaria teoricamente baixando, né? Teoricamente não, está baixando. Então, o produto que você importa, ele se torna mais barato, né? Se fica um pouquinho ruim para quando você vende, na hora que você está vendendo sua soja. Se você também ela é atrelada ao dólar, aí a sua soja também estaria um pouco mais barata, né? Mas o produtor ele faz a relação de saca de soja por tonelada de ureia ou de sulfato de amônia. Hoje eu troco 10 sacas de soja por 1 tonelada, ou 15 sacas, ou o quê? O produtor rural ele tem um costume, geralmente, principalmente na soja, de fechar o tal do pacote. Eles fazem um pacote com revendas, né? E a revenda entrega lá tantos quilos de adubo, tanto de semente, tanto de veneno, que é basicamente aquilo que ele vai gastar para produzir a soja. Aí, por esse pacote, você vai me dar lá na tua colheita 20, 25 sacas ou 28 sacas de soja por hectare. E para o produtor é bom, porque ele sabe que ele tem que produzir, ele fica devendo em grãos. Para ele existe essa facilidade, sem ser muito complexo, a facilidade que ele sabe que ele vai ter que ir trabalhar, cuidar bem da sua roça para produzir aquela quantidade de sacas de soja necessárias. Qual é a dica que o senhor daria, então, neste momento, para os produtores
vendo preços desses dois nutrientes baixando aí? Eu acho que é o momento de fechar negócio. É o momento, porque também você tem uma relação de frete. O que é que temos de frete hoje? Frete retorno. Qual é o custo do frete que tu tem para voltar, né? Então tem que ver se existe frete de retorno. Se não existir frete de retorno, de repente você compra, mas você basicamente se deixa e pede para que te entregue quando você tiver frete de retorno. Para quê? Para que o custo do frete seja mais barato. Apesar de que muitas revendas, elas já embutem o preço posto na tua fazenda. Então elas fazem um cálculo hoje de frete hoje com o frete o preço de hoje. Hoje você está em se tratando de frete retorno, hoje não é muito bom. Hoje não, para se entender um pouquinho melhor, o Mato Grosso hoje não está mandando muito produto, vamos dizer, para São Paulo, ou para Rondonópolis, ou para os portos, não está mandando muitos caminhões para levar produtos daqui. E aí esse caminhão ele leva a soja ou leva algum produto daqui e ele volta com o quê? Volta vazio. Para ele não voltar vazio, ele faz um frete um pouquinho mais barato. Mas hoje não está tendo assim uma demanda muito grande. O pico da safra já foi, o pico da safra do milho, vamos dizer, da entrega do milho, no meu entender já foi. Porém, tem muito milho ainda estocado por aí e aparentemente ainda tem um pouco de frete de retorno. Muito bem, acho que está muito bem explicado. O produtor rural ele já sabe que são dois nutrientes que ele precisa muito aí. Vai depender também da escolha do produtor, do tipo do solo que ele tem aí, porque a ureia tem mais concentração de nitrogênio, 45%. O sulfato de amônio tem de nitrogênio aproximadamente 21%. E 24% de enxofre. E aí vai depender da área, né? O sulfato de amônio é mais para solos arenosos, né? Culturas mais sensíveis. Enfim, vai depender aí da escolha, mas oportunidade boa tem que ser aproveitada. Mas com muito cuidado Cada produtor ele tem uma preferência dependendo do seu solo. Tem produtores que gostam mais da ureia e outros do sulfato de amônio. Mas cada produtor tem a sua tendência e a sua expectativa na compra. E ninguém melhor que ele para saber o que é melhor para a sua terra, né? Está ali há anos, ali, acho que ele já sabe muito bem. Então, vai lá e compre bem nesse momento. Nosso segundo assunto de hoje, seu Bianco, é a China, né? Que voltou a comprar aí soja dos Estados Unidos. O preço do grão pode cair no Brasil, já que, inclusive, a COFCO anunciou a compra de 180 mil toneladas de soja dos Estados Unidos, né? Foi confirmado hoje, inclusive, dia 29, que a estatal chinesa comprou 3 cargueiros de soja dos Estados Unidos com embarques previstos entre dezembro e janeiro. E é a primeira compra da safra americana, né, pela China nesse ciclo, e ela acontece justamente às vésperas do encontro de Donald Trump e Xi Jinping, que deve acontecer amanhã, quinta-feira. Então, o que é que a gente pode esperar, na sua opinião? Aí, o preço do grão pode cair aqui no Brasil, tendo em vista esse acordo cada vez se aproximando mais? A gente já anunciou também essa semana aqui o possível acordo, né? Trump já havia mencionado um acordo, agora falta de fato assinarem, né? A assinatura desse acordo, né? O bater do martelo desse acordo deve acontecer amanhã, que a gente vai esperar também, pode ter alguma surpresa por aí, mas também não é esperado surpresa, seu Bianco. Então vamos lá, 2 perguntas. Na sua opinião, espera-se alguma surpresa? Porque Donald Trump, como a gente já falou várias vezes por aqui, é uma caixinha de surpresas. E segunda, os preços da soja no Brasil, na sua opinião. Jussan, eu acho que o Trump, já que você citou ele, eu acho que o Trump já está caindo na dele. Então, ele está vendo que houve muitos erros e eu acredito muito que eles já estejam com esse acordo pronto, porque a COFCO tem no Brasil, a COFCO é uma estatal chinesa, ela não iria comprar se já não estivesse tudo encaminhado. Mostra-se isso, que vale o gesto dele de comprar, está dizendo, então, nós somos amigos, somos parceiros,
nós não queremos prejudicar os Estados Unidos e, consequentemente, o acordo será selado, será assinado amanhã ou depois, a hora que eles se encontrarem. É só, como é que a gente diz, só assinar o cheque, só a legalização desse encontro entre eles. Agora, se falando de preço, o preço da soja ele é balizado pela Bolsa de Chicago, a Bolsa de Chicago nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, a notícia é a melhor do mundo. Por quê? O soja norte-americano começará a ser vendido para a China, volta ao comércio da China. Isso, a Bolsa explodiu, subiu muito, acho que subiu 3% o preço da soja na Bolsa ontem e hoje. O que é que tem? Mas então, se sobe a Bolsa de Chicago, o fator Brasil também, o preço no Brasil também sobe. Só que no Brasil os fatores são, além da Bolsa de Chicago, nós temos o prêmio, que é um incentivo para quando você está exportando. Quando você precisa vender muito, quando você está carregando muito, você precisa de carregar muito, você chama quem tem soja para vender e fala, olha, o preço de Chicago está $10, porém eu te pago um pouquinho mais porque eu preciso desse produto para carregar. Então eu te dou um incentivo a mais, que eles chamam isso de prêmio. Teoricamente, no meu entender, vai subir a Bolsa de Chicago, vai cair o dólar e, consequentemente, também vai cair o prêmio. Então, no meu entender, ainda vai baixar um pouquinho o preço no Brasil. Porém, no primeiro momento, ontem, hoje e até amanhã, deverá subir em virtude de que a Bolsa de Chicago está apelando e crescendo. Mas a Bolsa de Chicago está crescendo por quê? Por causa do soja norte-americano. Tem outro ponto importante também que a gente sempre conversa por aqui e que agora eu vou trazer mais uma vez, é a preocupação. O brasileiro deve se preocupar agora com a volta da negociação entre os dois países. O Brasil andava se beneficiando, com a China direcionando as suas compras aqui para o Brasil, e agora com esse acordo a gente deve se preocupar. Jossan, a China, eles são muito comerciantes. Tanto é que agora, por exemplo, por que eles fecharam o negócio antes já? Por que eles abriram mão de fazer essa negociação? Primeiro, segurança alimentar. Eles precisam comprar uma certa quantia de soja todo ano. Por quê? Porque senão a população deles vai passar fome. Não terá alimento para os animais e, consequentemente, vai se faltar carne na mesa do chinês. Então, eles têm isso como segurança alimentar. Eles precisam comprar. Eles vão comprar da onde? Eles podem dizer que vão comprar só do Brasil, mas daí toda a produção do Brasil e da Argentina será suficiente para eles? Não será. E eles estão aquele velho ditado que nós sempre falamos, eles não colocam todos os ovos num cesto só. Eles pulverizam, eles vão comprar dos Estados Unidos, do Brasil e de quem tiver para vender. Bom, alguém tem um pouquinho de soja para vender e é um pouquinho mais caro? Sim, mas é melhor você pagar um pouco mais caro, mas não faltar na sua mesa o alimento. E é importante também a gente ressaltar aqui que, segundo a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, o Brasil deve exportar 7 milhões de toneladas em outubro de soja, o que é 57,8% mais do que no mesmo mês do ano passado. Então, para outubro, a gente deve exportar 57,8% a mais do que no mesmo mês do ano passado. Só que esse número, porém, é 4,5% inferior ao projetado uma semana antes pela entidade, que era de 7,34 milhões de toneladas divulgadas na semana passada. Então a gente teve aí 0,34 milhões de toneladas a menos, o que dá 340 milhões, certo? 340 mil toneladas. A gente já tem aí, portanto, 180 mil tirando do bolo aí, 180 mil. Então, mais uma compra de aproximadamente esse valor, né? Nessa quantia, a gente deve ser o déficit por conta dessa negociação. Exatamente, José. Só que se você pegar historicamente, vamos dizer, anos e anos anteriores, quanto é que a gente vendia?
vai cair nesses patamares aí, então não adianta. Fora essas loucuras aí de tarifaço, de Trump, né? Vamos voltar à estaca inicial, vamos voltar a ser conscientes, cada um vai vender aquilo que mais tem, vai vender o seu excedente, não deixa faltar produção, não deixa faltar produtos para o seu país, vamos dizer, igual o Brasil, né? Muita gente critica o Brasil, pensa muito em exportação e vamos exportar muita carne para fora e deixa faltar carne aqui no Brasil. O Brasil só exporta aquilo que é o excedente. Primeiro, o produtor brasileiro, o comerciante brasileiro, a indústria brasileira, ela coloca dentro do Brasil os seus produtos. Aquilo que ela não tem venda garantida, aí ela joga para exportação. É a coisa mais lógica do mundo. Você exporta, você vende para quem quer comprar. O brasileiro quer comprar e tem poder para comprar, tem poder aquisitivo, tem dinheiro para comprar, ele está disponível aqui, você vai comprar. Agora, se o brasileiro não puder comprar, ou nós estamos produzindo, como nós temos muita qualificação, nós somos muito eficientes, nós estamos produzindo muito mais do que o povo brasileiro consegue consumir, nada mais de direito que a gente venda para outros países e que venha dinheiro para dentro do nosso país. A gente sempre falou por aqui, o senhor principalmente, a China é uma ótima negociadora, né? Muito, muito boa para fazer negócios. E quando a gente fala de Estados Unidos e Brasil, são grandes concorrentes, os maiores produtores de soja do mundo. A China, voltando a comprar dos Estados Unidos, afeta os preços da soja lá e aqui, e isso também facilita para ela, para, digamos assim, controlar um pouco melhor os preços, tendo um concorrente como os Estados Unidos, concorrente do Brasil, fica mais fácil também de certa maneira, regular os preços? Jussa, a COFCO, que é a chinesa, a grande chinesa, tem duas empresas chinesas que são estatais, que são do governo e que compram soja muito no mundo, né? As que mais compram no mundo. Eles tinham sempre esse pensamento de comprar soja diretamente de outros países. O que está acontecendo hoje, para eles, essa compra dos Estados Unidos é prejuízo. Por quê? Porque subiu o preço lá. Então, a COFCO ou a China em si, ela saía no mercado anos atrás e dizia, nós precisamos comprar aí tantas toneladas. Aí, se você já só tem soja para vender, você ia dizer, não, eu só vendo se vocês me pagarem um pouco mais. O que a COFCO fez, ou a China, o governo chinês fez inteligentemente? Colocou filiais dessas empresas dentro dos países. A COFCO está no Mato Grosso inteiro. E o que ela faz? Ela vai comprando semanalmente, pontualmente, um pouquinho de cada dia. E daí não dá esse impacto no comércio de que ela precisa de tantas mil toneladas. Ela se tornou uma trading, ela financia o produtor dando produtos para eles plantar e automaticamente ela garante a produção desse produtor lá na frente. É bom para o produtor, porque o produtor consegue financiamento de seus produtos para ele plantar. E é excelente para eles que eles têm a garantia da compra e também depois disso, de ter a garantia da compra, não ter esse impacto da notícia que eles precisam comprar e daí vão afoitos ao mercado e aí o mercado faz o quê? Sobe o preço. Eles são muito comerciantes, realmente, os chineses são fantásticos. E eles estão entrando no Brasil, outros como? Também pensando muito no transporte, porque esse custo de logística de transporte estoura no preço para eles lá também, aumenta o custo para eles. Então você vai ver, eles vão entrar em custos, em financiamentos para ferrovias, para aqui anos para frente, de repente até por água, né, fluvial também vão entrar. Para quê? Para que o preço para eles chegue um pouquinho mais barato lá. Muito bem. Finalizado este assunto, informações importantes aí, agora a gente move para o nosso terceiro assunto de hoje, o último assunto desse bloco. Estamos próximos de alcançar a suspensão das tarifas de Donald Trump contra o Brasil. Isso porque o Senado dos Estados Unidos aprovou
uma decisão, inclusive, aí bem apertada, uma votação bem apertada. O Senado dos Estados Unidos aprovou por 52 contra 48 votos uma medida que bloqueia a decisão de Trump de impor a tarifa contra os brasileiros que chegam a 50%. A proposta ela foi apoiada por todos os democratas e 5 senadores republicanos, em uma das votações aí mais apertadas desde o início do atual mandato do presidente. Essas informações estão no site do Estadão e dão conta, seu Bianco, de que a gente ainda precisa, isso não quer dizer que a medida já está valendo. A gente está falando de uma votação no Senado, ainda precisa uma análise pela Câmara dos Representantes lá nos Estados Unidos, onde os líderes republicanos adotaram regras, inclusive, que dificultam votações sobre esse tipo de contestação até março do próximo ano. Então, pode ser que postergue, se o próprio Donald Trump não tomar uma decisão de recuar, a gente pode ter essa votação por parte da Câmara dos Representantes estendida até março do ano que vem ou até mais do que esse período. Mas a gente já está caminhando para uma resolução para esse problema. Será que Donald Trump vai voltar atrás antes desse período? Jossan, o Donald Trump é muito, no palavreado nosso, muito teimoso, né? Então ele fica batendo muito. Ele já sabe que ele está perdendo aí muito, porque essa votação de 53 a 48, 5 deputados são do partido dele. Por que é que esses deputados partiram para a oposição? São deputados que seus eleitores são, teoricamente, vamos pensar aí, na atividade que está tendo prejuízo, seja na importação, ou, na maioria deles, no meu entender, são do agro. Essas pessoas, elas precisam, vamos ver, esses deputados precisam dos votos dos eleitores. Esses eleitores estão questionando muito que não existe condições de se continuar dessa maneira com esses tarifaços. Então, o Senado está travando isso, o Congresso, né? O Congresso todo dos Estados Unidos está travando isso para quê? Para que se pare essa taxação, para que esses produtores ou esse comércio dos Estados Unidos não fique tanto no prejuízo. E também eles têm lá a Suprema Corte, né? Que também aqui um dia pode ser que ele vá para a Suprema Corte. A Suprema Corte deles lá é o STF nosso aqui, né? Então, tem 2 ou 3 julgamentos aí que tem uma tendência do Trump ser derrotado, tanto numa quanto nas outras, nessas casas. No meu entender, acredito eu que o Trump vai ser derrotado nas 2 casas. Muito bem, a gente segue acompanhando e na expectativa, né, de resolver esse imbróglio aí entre os 2 países. Inclusive tem outras votações aí a caminho, também não só para o Brasil, essa atenção não é voltada só para o Brasil, tem também a avaliação por parte do Senado aí, conforme aconteceu aí por conta das tarifas contra o Brasil, resoluções semelhantes para suspender as tarifas de 30% nos produtos canadenses e entre 10% e 50% sobre importações de outros países. Então, o Senado americano tem se movimentado para resolver isso aí. Pelo jeito, os americanos, de maneira geral, todos já perceberam aí o quanto que isso está fazendo mal para a economia americana. Seu Bianco, para finalizar. Essa extrapolação do Trump é muito prejudicial para eles mesmos. A teoria deles é que poderia ajudar as indústrias norte-americanas, mas na realidade está só prejudicando. Muito bem. Daqui a pouco eu te chamo de volta, seu Bianco. Obrigado por hora. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. No próximo bloco, a gente fala da produção da agroindústria brasileira. Recuo de 2,1% em agosto, o que deixa a gente em alerta. O problema está no agro? Não, e a gente vai te explicar aonde está o problema já. E ainda hoje a gente fala sobre o boletão
um boleto de 1 trilhão e 600 milhões de reais em plena Avenida Paulista, em São Paulo. Isso é uma reivindicação, manifesto cobrando países ricos pela dívida climática e justiça ambiental. Justa essa causa, mas tem um ponto X aí também para a gente discutir. O intervalo é rápido, a gente já volta. O Agrodebate desta quarta-feira, dia 29 de outubro de 2025, está de volta. Obrigado a você que continua conosco. A você que chega agora, continue por aqui, porque tem muito debate ainda para acontecer. Falamos agora sobre a produção agroindustrial brasileira, que teve queda, um recuo de 2,1% no mês de agosto. O volume da produção da agroindústria brasileira registrou essa retração em relação ao mesmo mês do ano de 2024, e essas informações estão aí no Índice de Produção Agroindustrial, que é da FGV Agro. No acumulado de 2025, a queda é de 0,5%, o que reflete um cenário de desaceleração em diferentes segmentos do setor. Vamos lá. Os recuos mais expressivos ocorreram nas áreas de bebidas e produtos não alimentícios. Ambas estão em trajetória negativa aí ao longo do ano. No segmento de bebidas, a produção caiu 4,9% no mês, com destaque para as bebidas alcoólicas, que despencaram 11,8%, e atingiram o menor nível desde 2014, e é importante a gente ressaltar que esses dados são de agosto. Então, essa polêmica toda do metanol, ela não entra nessa discussão, porque o metanol é agora, outubro. Então, não faz sentido a gente colocar isso na balança, porque por mais que a gente está falando de bebidas alcoólicas aqui, esses casos de contaminação por metanol, eles não afetaram os números, porém afetam o setor, claro. Para os pesquisadores da FG Agro, 2025 tem sido um ano de desafios para a agroindústria. A economia brasileira mostra sinais de desaceleração. Seu Bianco, nosso analista de negócios, volta aqui comigo, seu Bianco, porque analisando a informação isolada faz parecer que o problema está no agronegócio. Mas quando a gente começa a entender um pouco mais de tudo isso, a gente vê que a economia brasileira, de maneira geral, está mostrando esses sinais. Por quê? Juros altos, que é o que a gente vem falando, que os juros têm uma consequência, estão diretamente ligados aos gastos do governo. O que mais? Valorização do real, que inclusive reduz, né, a competitividade internacional. Então, o problema não está no agro, né? Gerson, o problema realmente não está no agro, o problema está no geral da economia. Eu acho que um pouco é psicológico, ou não psicológico, mas realista. O tarifaço. O tarifaço começou, o que a indústria pensa assim? Eu não vou produzir aquilo que eu estava produzindo se, de repente, com uma taxação alta do meu produto, os Estados Unidos não vão comprar. Então, o que o industrial pensou? Vou dar férias coletivas para quem tem vencido, quem não tem, já dou umas férias adiantadas, vou diminuir minha produção. Então, se pensou mais ou menos nisso, num travamento e numa segurança. Para quê? Para que não haja um excesso, uma sobra de produtos. Porque não é só quando se sobra algum produto que você não consegue vender, sabe? E ele te causa bastante prejuízo. Você precisa de recursos financeiros para comprar matéria-prima. E você precisa de local para estocar esse teu produto. Além disso, você precisa de recurso financeiro, dinheiro, e o dinheiro com taxa Selic a 15% está caro. O dinheiro fica caro, a condição, você não tem lugar para estocar, você está pagando e os custos muito altos.
Então, dessa maneira, qual é o industrial, o proprietário da indústria, o que ele faz? Vamos dar uma travada, vamos segurar, vamos dar um tempo para ver o que acontece. Quando você começou a falar da notícia, eu já ia falar que era por causa dos destilados, né? Que o metanol, né? Os destilados, Porém, eu estou vendo que a notícia vamos dizer, a pesquisa é de agosto, eu estou vendo então, que vai piorar mais ainda para o destilado. Porque essa folia ou essa adulteração para o metanol aí, os destilados, vai cair o consumo de destilados, principalmente em bares, em locais que você não tem a segurança do produto que você comprou diretamente, que você abre o litro do seu destilado para ter certeza, você não vai arriscar sua saúde. Então, provavelmente, isso aí pode se sentar com esse pessoal de bares, para você ver que o consumo de destilados, no meu entender, deve ter caído para metade. A indústria aí vai padecer mais um pouco, então, aí. Eu tenho uma solução que vai agradar, eu acho que os pequenos produtores aí, hein? Vamos consumir a cachaça, os produtos aí dos produtores próximos, quem produz aí através da cana, vai lá, moe a cana e faz uma cachaçinha ali, ó, na sua região deve ter, aqui na nossa região tem produtores, enfim, consumir a cachaçinha do produtor ali rural, de uma chacrinha, pode ser uma alternativa para quem não quer deixar de beber, por mais que talvez deixar de beber seja a melhor opção, seu Bianco. E a cachaçinha, ela é barata, o metanol é o mesmo preço da cachaça, daí o cara não vai comprar metanol para misturar na cachaça. A cachaçinha é barata, então o duro é você comprar aquele uísque lá caríssimo, né? E aí o pessoal colocou metanol, que o metanol é 3, 5 reais o litro, aí eles misturaram ali, daí você está tomando veneno e pagando uma fortuna por um uísque, por um destilado desses aí. Infelizmente, o problema do Brasil, não de todo o Brasil, mas é de alguns brasileiros, né? Muito bem, seguimos acompanhando esses números que, como o senhor bem falou, devem ainda preocupar mais o setor agroindustrial, mas está aí uma alternativa boa também, hein? Os pequenos produtores rurais aí, quem produz cachaça. Um abraço para o nosso amigo seu Vargas, né? Que produz a cachaçinha dele. Não sei se ainda está produzindo, inclusive, mas tem outros produtores aí na sua região, onde é que você esteja, deve ter algum produtor. Vamos incentivar, talvez é o momento também. Sam, só completar, você tinha falado aí também das taxas de juros, né? A industrialização, isso é muito complicado, né? Se você tem uma taxa Selic de 15%, uma inflação de 4%, tem gente ganhando 11%, 12% em cima disso aí. Quem é que está ganhando? O capital. E o capital, ele não incentiva a produção. O capital, o dinheiro, a moeda, não produz nada. Então, infelizmente, estamos ainda nesse setor que se valoriza muito o capital. Eu não consigo entender como que os economistas brasileiros dizem que se você tirar dinheiro do mercado, você vai conseguir controlar a inflação. No meu entender, eu injetaria muito dinheiro na produção e aí sim, eu acredito que eu baixaria os preços, porque eu tenho um pensamento na teoria. Se você tem dinheiro e você coloca na produção, eu vou conseguir produzir, vamos lá, qualquer produto, um almoço. Se você injeta dinheiro para você na indústria, você vai produzir, ao invés de você produzir 5 almoços, você pode produzir 50 almoços. Você estaria expandindo muito mais oferta. Se você tira todo o dinheiro que você fabricava 5 almoços, você vai fabricar só 1. E aí essas 4 pessoas que estavam almoçando, elas vão ficar sem almoçar para baixar o preço? Vai conseguir ficar sem comer? Não vai. Então incentive a produção. Quanto mais você produzir, menor será o preço que vai chegar lá para o consumidor. E para você produzir mais, o que é que precisa? Juros baratos. Simplesmente você colocar dinheiro no mercado, satisfazer. Eu quero montar uma indústria. Eu tenho financiamento e que dá viabilidade.
Agora, nas condições que estão, essa taxa Selic de 15% mais spread, o que acontece no Brasil? Quase nenhuma atividade industrial dá conta de se pagar o juro e o capital. Dessa maneira, cada vez mais, nós vamos ouvir essas notícias de que a produção industrial brasileira está cada vez indo ladeira abaixo. Nosso próximo assunto é o Banco do Brasil, que ameaçou banir o crédito ao produtor rural que pedir recuperação judicial. Essa não é uma novidade para o nosso telespectador, seu Bianco. O senhor sempre alertou os perigos de se pedir recuperação judicial, por mais que seja algo que o produtor ele tem o direito dele, mas o senhor sempre alertou os problemas que isso pode causar, principalmente diante das instituições financeiras, e concretizando o que o senhor já disse várias vezes por aqui, o Banco do Brasil se manifestou, e o Banco do Brasil, vamos lembrar que é o maior financiador do agronegócio do país, ameaçou através do vice-presidente de controles internos e gestão de riscos, o Felipe Prince, ele disse o seguinte: eles não terão crédito hoje, amanhã, nem nunca mais, disse ele em relação aos produtores que pedirem recuperação judicial. O senhor sempre alertou isso, hein, seu Bianco? Jossan, isso soa como uma ameaça, né? Mas eu, no meu entender, é uma ameaça verdadeira. Por quê? Tem muita gente pedindo recuperação judicial programada, pensada, às vezes por má administração. Então, tem que ver o porquê é que tem uma grande dívida, o porquê é que tem esses grandes problemas. Acabamos de falar sobre a taxa Selic. Vamos em qualquer indústria e num produtor rural bom e que haja esse problema hoje, que precise de uma recuperação judicial. Por que é que ele está indo para a recuperação judicial? Ele pegou um dinheiro, ele foi plantar, ele investiu em máquina, alguma coisa assim, e daí o juro extrapolou, ficou muito caro o juro, aí ele não deu mais a volta. Então hoje ele tem uma tendência do quê? Para ele dar a volta, ele precisa de uma recuperação judicial. Porém, será que essa volta que ele precisa, ela está dentro daquela legalidade, dentro daqueles fatores que... será que ele produziu pouco? Será que foi culpa dele ou foi culpa do mercado? Se foi culpa do mercado, eu acho até justo se pedir uma recuperação judicial. Porém, tem muita gente mal intencionada. E aí, essas pessoas mal intencionadas, elas criam um benefício para ela e prejudicam todos os demais produtores rurais honestos e que queiram fazer os seus pagamentos direitinho. Por quê? Porque se o banco tem um prejuízo com o Jossan, automaticamente ele vai querer recuperar isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar todos os juros dos demais produtores. Então ele perdeu R$10 com você, ele tem que ir recuperando 50 centavos de cada um dos outros produtores. Vai ficar mais difícil para o produtor que esteja lá querendo e quase conseguindo dar volta. Então, e por isso, quando você centraliza e beneficia somente um grupo, uma pessoa, uma recuperação judicial, e você prejudica 10, 15, 20 pessoas, nesse âmbito, nessa teoria, nesse pensamento, eu sou muito contra a recuperação judicial. Eu cheguei a ver, acho que o senhor viu também, notícias, e tem um comentário aí num site que, numa análise de um CEO de um banco, que a disponibilidade do crédito para o produtor, por mais que o maior plano safra, não sei o quê, a gente está vendo muita informação de produtor falando que não está conseguindo acessar o crédito. Então, adianta ter o dinheiro disponível se ele não está conseguindo chegar até esse dinheiro. Quando a gente começa a analisar isso também, deve entrar em consideração aí por conta desses pedidos de recuperação judicial, na sua opinião? Os bancos estão, para se precaver
de recuperação judicial, eles estão fazendo um outro sistema, que é um sistema o quê? Quando você faz um empréstimo no banco, você dá de garantia o quê? Seu carro, sua fazenda, sua produção. Antigamente, muito fácil, principalmente a produção. Você chegava lá, olha, ano passado plantei 100 hectares de soja, eu produzo 50, 60 sacos por hectare, vou te dar minha produção de 30, 40 sacos, você me empresta o dinheiro. O banco emprestava, tá. Começou a ficar difícil para o banco. Começou a não receber esses dinheiros. O que é que os bancos estão fazendo? Dificultando não, criando outras opções. E uma das opções é a tal da alienação fiduciária. E essa alienação fiduciária, ela quase que ela transfere os teus bens para o banco. Então, o banco te empresta o dinheiro, porém você, entre aspas, transfere seus bens para ele. Se você entrar com recuperação judicial, a recuperação que você entrou, aquele bem não entrou, porque não é mais seu. É uma maneira de se garantir. Mas olha o prejuízo que dá isso para o produtor. A transferência de matrícula, a despesa de cartório, despesa de projeto, dificuldade de você correr atrás de toda essa documentação. Aquilo que você chegava lá no banco e dizia, olha, eu produzi isso aqui, está aqui meu relatório, minhas notas de venda do ano passado. Você me empresta 50% do que eu produzi o ano passado. Fazia assim, uma CPR e tal, assinava, já saiu o dinheiro. Agora, essas dificuldades são imensas. Você precisa de sua área, você precisa de 1001 garantias. Por quê? Porque o banco também não quer perder. O banco quer emprestar o dinheiro, ele quer receber o juro dele e quer receber principalmente o capital. Então, esse que está sendo o grande problema, a dificuldade. Pode ser até que daqui uns dias a gente vai noticiar que está sobrando dinheiro, mas não é que está sobrando. Está faltando, estamos tendo muita dificuldade de conseguir captar esses recursos. Por quê? Por causa das dificuldades que os bancos estão tendo ou as garantias que eles estão querendo. Muito bem, daqui a pouco eu te chamo de volta, seu Bianco. A gente vai fazer o nosso último intervalo comercial e no próximo bloco o boleto gigante, o tal do boletão de 1 trilhão e 600 bilhões de reais na Avenida Paulista. Quem será que paga esse boleto? A cobrança é por parte, a cobrança é para países ricos pela dívida climática e justiça ambiental pelo Brasil. A gente já volta. Agrodebate desta quarta-feira, dia 29 de outubro, está de volta. O assunto agora é o tal do boletão, um boleto de 1 trilhão e 600 bilhões de reais que foi colocado como maneira simbólica numa das avenidas mais movimentadas do país, a Avenida Paulista, em São Paulo. Bom, esse boleto ele é um manifesto de ativistas que instalaram aí esse boleto gigante no sábado, no domingo, dia 26, lá na Avenida Paulista, cobrando países ricos pela dívida climática e o financiamento direto para povos da floresta. Eu acho que isso, inclusive, gera aqui um tic-teco na cabeça que eu preciso do seu Bianco para analisar junto comigo. Seu Bianco, bem-vindo mais uma vez por aqui. A gente fala de um manifesto que, inclusive, o agro brasileiro, eu acho que se orgulha disso. O ponto-chave dessa questão é que quem está fazendo esse manifesto, essa iniciativa, né, que busca conscientizar sobre a responsabilidade dos países desenvolvidos em relação às mudanças climáticas, é parte integrante da campanha A Gente Cobra, financiamento climático direto para quem cuida da floresta. E é organizada pela Aliança dos Povos pelo Clima. Maravilha, eu acho que o agronegócio poderia ter puxado essa campanha assim,
para si, poderia ter feito uma campanha dessa, uma conscientização que eu acho que é necessária. Eu tenho 2 pontos sobre esse assunto. Primeiro, os povos que vivem nas florestas estão fazendo uma propaganda que é o que deve ser feita. A gente vê tanto cobrar do Brasil, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, mas e os outros? É aquilo que a gente já falou diversas vezes por aqui também. Os outros estão fazendo o que por isso? É só o Brasil que vai pagar por essa conta? E outro ponto ao mesmo tempo, são eles cobrando por isso. E, claro, vale o marketing em cima disso tudo, mas essa conta, né, de 1 trilhão e 600 bilhões seria para esses povos aí que vivem nas florestas. Não que eu ache justo, não que eu ache injusto, porque eu acho justo também todos receberem, porque todos estão preservando, inclusive o produtor rural. Esse, para mim, é o X da questão. Exatamente, Jossá. É uma excelente ideia isso aí, porque o marketing é o que vale, certo? E se a gente computar quem é que mais polui no mundo, são os países industrializados, e o Brasil não está dentro disso. Quem é que tem mais reservas no mundo? O Brasil. Aí vem aqui na COP30, que é essa que vai ser em Belém, e eles vêm falar mal do Brasil, das queimadas do Brasil, dos problemas que nós temos e que nós sabemos que são problemas. Porém, compete a nós resolvermos esse problema. E quando eles olham o Brasil, eles querem tirar de lado a ideia de que eles são os culpados e colocar toda a culpa no nosso país. Eles direcionam essas reuniões e todas essas conferências exatamente falando-se mal do Brasil. Para quê? Para que não se fale mal dos países deles, que eles são os países industrializados. Tanto é que já noticiamos diversas vezes aqui que o presidente Trump saiu do Tratado de Paris, que todos os problemas, quando o calo aperta para o lado deles, eles simplesmente saem fora dessas conferências, por quê? Eles não são obrigados a cumprir nada. Então, uma ideia fantástica, isso aí vai dar impacto, vai dar mídia, vai dar muito o que falar. Quando você noticiou, eu até apelei para uma maquininha aqui, mas eu não consegui chegar em valores. Eu queria fazer uma relação de 1 trilhão e 600 bilhões, dá quantas sacas de soja, só uma relação assim para a gente ter. Porque esse número 1 trilhão, né, eu perco até a noção, não sei. O que você compra com 1 trilhão e 600? É a dívida total. Tá bom, é a dívida que o mundo deve para o Brasil, em virtude da preservação, como bem você falou, de quem que preservou? Produtores rurais, indígenas, toda a população brasileira. Então, dessa maneira, eu queria fazer algum parâmetro. Quantos carros a gente pode comprar com isso? Né? E esses países industrializados, eles venderam carros, ganharam dinheiro com isso. E nós é que ficamos trocando o CO2 do carro deles com as nossas florestas. Eles que nos paguem, então, né? E inclusive, eu acho que, assim, é só um chamariz, né? Só uma maneira de chamar a atenção, porque, como o senhor falou, é um número que é inalcançável. 1 trilhão e 600 bilhões. Então... mas o ponto que eu queria chegar é que, para quem está nos assistindo, isso bem provável que não seja pago, não é uma dívida que estamos cobrando. Isso serve para dar voz e trazer argumento para essa discussão, o quanto que eles nos devem, mas não que vai fazer uma união e todo mundo vai pegar, cada um país vai dar um pouquinho, vai pagar 1 trilhão para o Brasil, seu Bianco. Jossá, esses países de primeiro mundo, países industrializados, eles já vêm preparados, eles vêm assim, o Brasil precisa parar de derrubar mata, de não sei o quê, então nós vamos emprestar dinheiro para vocês cumprirem essas metas. E emprestaremos dinheiro para vocês a juros, esses juros são altos. Eles estão emprestando dinheiro para nós e estão ganhando dinheiro e fazendo com que nós tenhamos obrigações de preservar para eles.
Então, o que nós devemos fazer, nós como Brasil, é justamente ir para esse outro lado. Se vocês querem emprestar dinheiro para nós, empreste, mas sem juros, sem nada, nós vamos fazer a nossa parte de casa. Agora, vocês têm uma dívida que é 1 trilhão e 600 bilhões de reais, e essa dívida vocês têm que nos pagar. O Paulo me mandou aqui no WhatsApp, ó. O Paulo está aqui atrás. Obrigado, Paulo. O cálculo aqui, ó, se considerando a saca de soja, R$ 150, 6,67 bilhões de sacas de soja. Seria, então, aproximadamente esse valor aí. Longe de a gente receber de volta, mas que serve de argumento, né? O tanto que a gente tem perdido. Isso é dinheiro perdido que a gente poderia, de certa forma, estar aí equalizando em relação aos demais, mas justamente a preservação nos freia com investimentos que poderiam ser maiores e o comprometimento, seu Bianco, com a responsabilidade ambiental. Exatamente, isso nós temos demais. Se você pegar no Brasil hoje, córregos nossos são muito preservados, todos o brasileiro, e hoje tem uma fiscalização enorme, tanto SEMA, que são os órgãos estaduais, como o IBAMA, que é o órgão, eles têm satélites que, se você fizer uma derrubada para você fazer uma casinha lá dentro da tua fazenda, eles já veem isso. E isso é ruim? Não, é bom. Se você for fazer alguma coisa, você tem que fazer com consciência, com autorização, dentro do seu direito. Então, dessa maneira é que a gente tem que fazer. Agora, quem é que vai dar essa regulação para nós? É nós mesmos, são os órgãos nossos, não. Que não venham os de fora querer só nos dar obrigações sem que ponham a mão no bolso para nos ajudar a cumprir com essas obrigações. Muito bem. Só a título de informação, eu procurei pela internet toda imagens desse boletão, que eu fiquei muito curioso. Não consegui, infelizmente, não tem lugar nenhum. Eu fiz muita pesquisa, porque eu fiquei curioso de ver esse boleto. Eu imagino que seja um outdoor, mas a informação ela é verídica, tá? Até porque são sites como a Agência Brasil, que é o site do governo, entre outros sites de confiança aí, que publicaram essa informação. Vamos ficar devendo essa, mas eu também estou curioso. Seu Bianco, o programa de hoje acabou. Obrigado mais uma vez pela sua colaboração. Obrigado a você, Jussam. Obrigado a todos que nos assistiram e até amanhã. Tamo junto, até amanhã. Telespectadores, obrigado também pela sua companhia. Amanhã estamos de volta com mais uma hora de Debate Agro. Boa noite e até lá.